E aí, galera, beleza? Meu nome é Arthur, sou professor de matemática e física. Eu vou estar dando aula para vocês de dilatação térmica, tá? O que a gente tem que saber? Primeiro de tudo, quando eu tenho uma dilatação térmica, ela está fazendo o quê? Expansão ou retração do objeto, certo? O que acontece? Quando a gente fala de dilatação, nós estamos falando do quê? De variação de temperatura. Quando a temperatura é positiva, o objeto ou o componente químico, ele vai expandir. E quando a temperatura é negativa, ele vai retrair. Ou seja, depende muito, ele vai aumentar ou diminuir. É isso que quer dizer. Tá bom? Para dar início, a gente vai falar sobre a dilatação linear. É a dilatação do comprimento. Ou seja, quando eu tenho uma barra de ferro ou qualquer tipo, quando eu tenho uma variação de temperatura, ele vai sempre dilatar no seu comprimento. A fórmula da dilatação é a dilatação linear é ΔL, tá bom? Que é igual ao quê? Ao comprimento inicial vezes o alfa vezes o ΔT. O Li é o comprimento inicial do objeto, sempre, nunca vai mudar, tá? É o comprimento que ele inicia sem ter a variação de temperatura que ele vai ter dependendo do exercício. O alfa é o coeficiente de dilatação linear. Cada objeto, cada componente tem o seu coeficiente. O ferro tem um, o alumínio tem outro, o tijolo tem outro, todos têm o seu coeficiente, tá? E o ΔT é a variação de temperatura, tá? É dado em graus Celsius. O coeficiente de dilatação linear é dado em graus Celsius a -1, ou seja, 1 sobre graus Celsius. E o comprimento, ele pode ser dado em metros, centímetros, milímetros, decímetros, tanto faz. Depende do exercício. Só tem que estar ciente de uma coisa. Se o comprimento inicial é dado em uma unidade, por exemplo, em metros, a variação da dilatação linear é dada em metros. Centímetros, centímetros, milímetros, milímetros. Por quê? Cadê o grau Celsius? O grau Celsius ele é anulado entre a dilatação, o coeficiente e o ΔT. Porque o que acontece? Vai estar C a -1 vezes C, você cancela os dois, por isso que só vai sobrar a unidade de comprimento. Tá bom? Dilatação superficial. O que acontece aqui? Superficial, quando a gente fala de superficial, a gente fala de superfície do objeto, ou seja, da área. Tá bom? A área é representada eu coloquei algumas aqui. A área de um triângulo, pode ser quadrado, pode ser um trapézio ou até mesmo um círculo, tá? Dependendo muito do objeto, ferro, chumbo, prata, essas coisas. Então o que acontece? A variação da dilatação superficial é igual ao quê? A área inicial vezes o coeficiente de dilatação superficial vezes a temperatura, a variação de temperatura. Ou seja, vou mencionar, variação de temperatura é temperatura final menos a inicial. O que acontece? Tanto na superficial, na linear ou na volumétrica, se a temperatura final for menor que a inicial, a variação vai ser negativa. Tá bom? Sempre. Vai ser negativa se a variação de temperatura final for da menor que inicial. O que acontece? A área é sempre dada em metros quadrados, centímetros quadrados, milímetros quadrados, enfim, qualquer uma dessas unidades. O beta, ele nunca, a maioria das vezes, ele não é dado em vestibular, tá? E como que eu descubro o beta? O beta, na verdade, é 2 vezes o alfa. Mas como foi convencionado que é 2 vezes o alfa? Por exemplo, eu tenho uma chapa retangular de ferro. O que vai acontecer? Eu vou ter a chapa aqui, tá? No comprimento dela, não vai ser ferro. E aqui, na altura dela, também não vai ser ferro. Ou seja, eu estou trabalhando com os componentes iguais aqui. Ferro e ferro. Por isso que é o quê? 2 vezes o alfa. Porque o alfa de cada um já tem, como eu falei um pouquinho anterior, na dilatação linear. Então, eu vou tanto variar ou retrair no comprimento quanto na altura. Por isso que é 2 vezes o alfa. Beleza? Então, dilatação volumétrica, pessoal. É a dilatação do volume, tá? Qualquer objeto com formato, com comprimento
largura e profundidade, ele vai ter seu volume, tá? Mesma coisa, variação de temperatura denomina-se ele vai expandir ou retrair o seu volume. O que vai acontecer? Nós vamos ter o volume inicial, que ele é dado em metros cúbicos, centímetros cúbicos ou milímetros cúbicos, tá bom? O gama é o coeficiente de dilatação volumétrica, que é a mesma unidade de medida do dilatação superficial e linear, que é Celsius a -1. E variação de temperatura, como sempre. Temperatura final menos temperatura inicial. O que a gente tem que se atentar nos exercícios de vestibular? Eles nunca dão o gama e nem o superficial, o beta, que eu falei para vocês na dilatação superficial. Então, para você achar o gama, é como eu falei para vocês no superficial. Vai ter o comprimento, a largura e a profundidade. Então, por isso que é 3 vezes o alfa, que o alfa é o coeficiente de dilatação linear do objeto. Ou, mais, se tiver uma pegadinha mais ferrada no vestibular, vai ser o seguinte, ele vai te dar o coeficiente de dilatação superficial, ou seja, o beta. Então, para você achar o gama, é 3 meios de beta, tá bom? Tanto faz, um ou outro vai dar o mesmo resultado. Mas assim, vai ter uma pegadinha simples ou uma mais complicada. O que vai mudar é o quê? Se vai ser dilatação, o coeficiente de dilatação linear ou o coeficiente de dilatação superficial. Tá bom, galera? Seguinte, para completar a aula, eu dei aqui para vocês se atentarem às transformações, tá bom? De metros para centímetros, a gente multiplica por 1000 e ao contrário, o inverso, por 100 e divide por 100. Tá? De metros para milímetros, a gente multiplica de metros para milímetros por 1000 ou divide por 1000 o inverso. Agora, quando a gente está falando de área, tá bom? De metros quadrados para centímetros quadrados, a gente divide 10 à quarta, tá bom? Por quê? Aqui 100 é 10 ao quadrado. Ele já não está ao quadrado aqui, então, se eu tenho um 10 ao quadrado elevado ao quadrado, fica 10 à quarta, e sucessivamente nos outros. Então, esse é o seguinte, de metros quadrados para centímetros quadrados, multiplica por 10 à quarta. O inverso, divide. A mesma coisa aqui, ó. Metros quadrados para milímetros quadrados, eu multiplico por 10 à sexta. E o inverso, eu divido. E, por final, o volume. De metros quadrados para centímetros quadrados, eu multiplico por 10 à sexta, ou o inverso, eu divido por 10 à sexta. E de metros quadrados para metros cúbicos para milímetros cúbicos, eu multiplico por 10 à nona, ou divido por 10 à nona. Lembrando que se o exercício pedir alguma coisa em litros, quando eu tiver dilatação volumétrica, quantos litros vai caber o recipiente depois da variação de temperatura, a gente tem que lembrar que o quê? 1 metro cúbico é igual a 1000 litros, tá bom? Então o que acontece? Quando você tiver o volume final, é só você fazer a regrinha de 3, você vai achar o novo volume em litros. Só se atentando que, se as variações têm que estar na mesma unidade, metros quadrados, metros ou metros cúbicos, centímetros quadrados, milímetros quadrados ou metros quadrados, entendeu? E para terminar a aula é o seguinte, a gente dá o comprimento final, como assim, ó, LF, é o comprimento inicial mais a variação do comprimento, ou seja, o ΔL, dilatação linear. A área final, mesma coisa, é a área inicial mais a dilatação superficial que ele teve. E o volume final é o volume inicial mais a dilatação do volumétrica. Se atentando que o que, galera? Se a variação de temperatura for negativa, as dilatações serão negativas, ou seja, o comprimento final vai ser LI menos ΔL. SF é igual a SI menos ΔS. E o VF é VI menos ΔV. Tá? Então o que acontece? O que vai mudar é o seguinte, se o ΔT for negativo, vocês vão fazer a regrinha de sinal, por isso que vai dar negativo, ó. Se for negativo, o ΔT, o ΔV, o ΔS e o ΔL vão ser negativos. Tá ok, pessoal? Obrigado aí, espero que vocês tenham entendido. Falou!